Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Wesley Garcia, que voltou à tona no Paysandu, ainda mais depois dele ter marcado o primeiro gol, né, dele na Série B pelo Goiás. O último, para você ter ideia, tinha sido ainda em dezembro do ano passado com a camisa do Paysandu, o último gol marcado na Série B do Brasileirão. Além dele, né, quero falar também de outros nomes que foram especulados por uma possível volta, que eu não acredito que seja tão viável, principalmente no caso, por exemplo, do Wesley Garcia, que agora voltou de lesão e deve ser mais aproveitado no Goiás, apesar de não ser uma unanimidade, né? Mas ainda assim tende a ser um jogador com potencial para o médio e longo prazo. Vale destacar aqui também outras opções, como por exemplo o Robert Hernandes. Você lembra dele? Teve uma passagem bem ruim pelo Paysandu em 2023, que hoje, desde 2024, para falar a verdade, já é um dos grandes destaques da liga lá do futebol venezuelano. Enfim, vou destacar aqui também para vocês. Achei interessante, né? Esse outro jogador também, né? Um venezuelano que já passou pelo clube e vive uma fase muito boa. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Falta menos de 80 inscritos para chegarmos aqui a essa marca, que é de 69 mil no YouTube. Lembrando, chegando em 70, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial para vocês. E, enfim, contei com a sua ajuda, com o seu like, com a sua inscrição. Dá pra ver aqui, nos últimos dias com vários vídeos do Paysandu. Então, para você não perder nada, deixe seu like, se inscreva, que certamente nos ajuda bastante, combinado? Então, vamos dar uma sequência aqui, vamos falar aqui sobre esse caso envolvendo o Wesley Garcia, jogador que nessa atual temporada soma apenas 16 partidas, 2 gols e 1 assistência, ou seja, pelo Goiás, claramente, não tem sido aquele jogador super importante e tudo mais. É claro, teve uma lesão bem grave, mas ainda assim, se você pega o primeiro semestre dele, né, principalmente o campeonato estadual, ele foi muito mal, né, até a reta final aqui, no estadual, Copa Verde, Copa do Brasil, foram apenas um gol e uma assistência, realmente um desempenho bem ruim. E aí voltou de lesão desde o dia aqui, acho que foi em meados de junho, né, contra o Volta Redonda, ficou 3 meses lesionado, e aí de lá para cá tem entrado no finalzinho, somando alguns minutos. Contra o Cuiabá marcou gol, jogou 27, foi o que ele mais jogou. Não entrou contra Criciúma e nem Atlético Paranaense, isso porque já estava com condição, tá? E aí, no jogo contra a Chapecoense, jogou 5 minutos e 17 contra o Atlético. É claro, se ele tivesse numa fase voltando de lesão, uma fase ruim e não sendo aproveitado, eu sinceramente nem ficaria surpreso se o Goiás emprestasse, né, o jogador, e para o Paysandu sem dúvida seria a melhor opção, porque é um clube que ele já teve, né, uma boa passagem no ano passado e poderia valorizar o jogador que tem 25 anos de idade. Mas a tendência é que ele siga por lá, pelo menos ainda por essa temporada, tá? Vale lembrar também que o contrato dele com o Goiás é até o final de 2026 e pelo Paysandu do ano passado, 14 gols em 45 jogos, certamente o melhor ano, né, da sua carreira, ainda mais sendo ponta, é difícil superar essa média, né, de 14 gols. Vale lembrar que na Série B foram 10 gols em 31 partidas, 4 nas últimas 4 rodadas, é realmente um desempenho sensacional, maioria saindo do banco de reservas, porque estava naquela situação, né? Não tinha renovado o contrato e tudo mais. Enfim, pode deixar a sua opinião, o que você tem a dizer sobre o Wesley Garcia. Aceitaria o retorno do jogador? Você acha que não? Estou curioso para ouvir a sua opinião aqui embaixo, beleza? Bora falar agora sobre a situação envolvendo o Robert Hernandes, né? Que história é essa, Gustavo? Então, jogador que tem aí na atual temporada, né, 18 partidas e soma 4 participações em gols. E só para você ter uma noção, ele tem 32 anos e veio para o Paysandu em 2023, vindo do Deportivo Táchira, lá do futebol venezuelano. Já tinha passado por outros clubes também, né? Já chegou, não era o Wesley Garcia novo, que tinha um potencial e tudo mais, não. O Paysandu contratou ele para resolver os problemas e não foi o que aconteceu, né? Somou apenas 7 partidas em 2023 e um gol só naquele início de estadual. Já deu para ver que ele estava bem fora do ritmo, acabou ainda indo para o Amazonas, não jogou com muita frequência lá também. Volta pro cara bobo lá da Venezuela e desde 2023 para cá tem tido um desempenho bem interessante, né? Somou até aqui 5 gols, 7 assistências em um pouco mais de 48 jogos e tem sido um ponta de destaque lá na Liga Nacional, né? Tá aqui o desempenho dele nesse ano, foram poucos jogos. No ano passado aqui, muito mais pelo lado esquerdo e em 2023 também tá aqui o desempenho dele. Eu achei interessante porque é um nome que passou, né? Pouca gente vai lembrar dessa passagem rápida que ele teve, mas que não deixou uma boa impressão e que vive uma fase bem interessante lá na Liga da Venezuela. E eu sinceramente acho que tem bons jogadores sim na Liga. O Wesley Garcia, por exemplo, é um nome deles, estava anteriormente no Deportivo Táchira, que é esse clube aqui, lá da Venezuela, que tem bons jogadores. Até já trouxe alguns aqui no canal, né, pouco tempo atrás, que eu vejo que principalmente para o ataque, eu acho que é uma opção mais possível, né? Tem esses dois, o Jean Castilho e esse Brian Castilho, que esses dois, apesar do sobrenome parecido, não são irmãos e tem um estilo de jogo parecido, na minha opinião, com o Wesley Garcia, tá?
O Brian que vive uma fase melhor, para você ter uma ideia, 11 gols nesse ano, 2 gols na Libertadores em 23 jogos, realmente um desempenho muito interessante, ainda mais para um ponta, né? É um número bem bacana. O Brian Castilho, inclusive, ele foi convocado recentemente para a seleção do seu país principal, mas não jogou. E o Jean Castilho tem números um pouco piores, né? Nessas últimas 2 temporadas, foi titular, jogou com frequência, porém, apenas 6 assistências e 1 gol, né? Então não é um cara de marcar tantos gols. O Brian, por jogar de ponta, cai muito pelo meio também. É um jogador que marca mais gols, enfim. Se eu fosse o Paysandu, eu ficaria de olho. Eu acho que nessa atual temporada em si, faltou um pouco olhar para a Liga da Venezuela, tá? Eu vejo que o Paysandu olhou demais, tipo, futebol chileno e tudo mais, que, obviamente, né, tem sim bons jogadores. É uma liga bem melhor do que a Venezuela, mas quais jogadores chilenos tem no Brasil hoje que você olha e fala, nossa, esse cara é muito bom? Tipo assim, um atacante chileno que está fazendo destaque aqui na América do Sul. Não tem, né? Muito um ou outro. Agora até da Venezuela, por exemplo, da Colômbia, acho que faltou um pouco mais disso. Você olha assim, tem alguns nomes que chamam mais atenção. Da Venezuela tinha o Savarino, né? Ainda tá no Botafogo, enfim, Soteldo, já teve o Wesley Garcia. Então eu acho que faltou um pouco olhar aí pro futebol da Venezuela, até porque o salário lá vai ser bem mais baixo do que você trazer um brasileiro que está jogando no Japão, no Catar, enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, beleza? E indo aqui para a reta final do vídeo, quero comentar essa situação envolvendo o Paulinho Boia, jogador de 27 anos, muita gente aí perguntou se ele poderia voltar, inclusive jogou, né, contra o Sport na pré-temporada pelo Nacional de Portugal. Até trouxe um vídeo aqui ano passado, falando, né, sobre a saída dele para lá e tudo mais, e inclusive termina a temporada europeia como titular. Desempenho pífio, né, do Nacional, sinceramente, eu acho que a Liga Portuguesa, na minha opinião, tirando ali uns 4, 5 times que são muito bons mesmo, o resto, na minha opinião, é time de segunda ou terceira divisão do Brasil, tá? Por exemplo, o Nacional, o Rio Ave, o próprio Gil Vicente, Santa Clara, nossa, são times realmente com um nível técnico bem abaixo. Não diria a Série D, meu Deus, não jogaria, não, mas uma Série B aqui no Brasil, acho que um Gil Vicente, por exemplo, daria um trabalho, né, para brigar pelo acesso ou algo do tipo, eu não acreditaria. Então, lá no futebol português, ele termina como titular. Aproveitou aquela boa fase, que já vinha do Paysandu do ano passado, né, em 2024, e seguiu como titular na Liga, 15 jogos, 1 gol e 1 assistência. Pelo Paysandu, na minha opinião, foi mais um erro de um jogador que contrata vínculo curto e aí ele sai sem gerar nenhuma compensação financeira, nem algo nesse sentido. Isso que eu acho que o Paysandu ainda está vivendo em 2008, né? Que aí você aceita perder jogador sem nenhuma compensação financeira. Tem 2 mundos, né, que eu até gosto de separar. Até estava comentando com meu irmão ontem, né? Eu tenho um canal do Cruzeiro e tudo mais. Aí eu tinha um inscrito muitos anos atrás, 2023, 2022. Ele falava o seguinte, por exemplo, tem um jogador aqui no Paysandu que não está jogando. Vamos pegar assim, por exemplo, o Nicolas antes que estava. E aí você fala, vende o Nicolas por 10 milhões e contrata o Caio Jorge da Juventus por 8, entendeu? Ele pensava que todo jogador tinha valor. Então isso é um erro, né? Você achar que um atleta que nem está conseguindo jogar no seu time vai conseguir ter uma venda, né? Então isso daí não está nesse ponto até hoje, existe muito acordo, né? Tem vínculo até o final do ano que vem, mas pô, vamos chegar a um acordo aqui porque você não está jogando e vamos liberar você. O Casares, ano passado, vários, né? Vinícius Leite, o próprio Ione Gonzalez saíram de graça. Mas também, eu acho que o Paysandu está vivendo um lado contrário, né? Tá faltando ter um pouco mais dessa loucura desse meu inscrito, que é de falar, por que não vende esse jogador por alguns milhões? Por que aceitou um contrato tão curto, sendo que o Paulinho Boia não tinha um vínculo, por exemplo, ele tinha um contrato com o Mirassol, não era isso que aconteceu, né? Ele chegou a custo zero, não teve nenhum vínculo, nenhuma compensação financeira para ele ir para o futebol português, porque, pô, só tem 27 anos. É um jogador que ainda pode se valorizar, dependendo se ele vai bem no futebol português, para ele ir para um Braga, por exemplo, por 5 milhões de euros, 6 milhões de euros, eu sinceramente não duvido, né? Um jogador que pode sim evoluir muito lá no futebol português. E teve uma boa passagem, 18 jogos, 3 gols e 2 assistências, e eu acho que falta isso para o Paysandu, vender jogadores, porque daí você consegue um caixa, consegue melhorar a sua infraestrutura, contratar jogadores, melhorar os salários, e aí você pega Paulinho Boia, Wesley Garcia, o João Vieira, por exemplo, quantos milhões esses 3 jogadores não valeriam se tivesse vendido para um clube certo, na hora certa, pelo bom momento que eles valiam? Pô, talvez 15 milhões de reais, eu ainda acho pouco, tá? Eu acho que só o Wesley Garcia, se você vendesse ele direito, valeria isso tranquilamente. Jogasse toda a Série B como titular, não tivesse esse problema de renovação, né? Porque no finalzinho ele nem jogava com tanta frequência, saía só do banco. E aí o Paulinho Boia, por exemplo, se vendesse para o futebol português, mesmo que seja 600 mil euros, né? 3 milhões e meio de reais, já faria uma diferença para o dia a dia do clube. Enfim, eu acho que o Paysandu tem que focar nisso
Espero que os jogadores que, fora o Boraz, né, que eu tô falando aqui, que já deixou o clube, espero que esse ano corrija um pouco desses problemas que teve e que, na minha opinião, para mudar o patamar, o próximo passo é justamente ter vendas de atletas. Enfim, e você acredita nessa volta do Wesley Garcia? Eu, particularmente, esse ano não vejo essa possibilidade. Fica ali de olho sim no futebol venezuelano, o janela está aberto aí no futebol internacional, Paulinho Boy, enfim, o Robert Hernandes aí que vive uma fase boa e que o torcedor tem pesado ele até hoje. Vou deixar para vocês outras sugestões de vídeos aqui na tela e nos vemos numa próxima. Valeu!